turma. Boa tarde. Estou eh, chegando para gravar mais uma videoaula de língua portuguesa, né, do nono ano, claro, para vocês aí estarem estudando, assistindo os vídeos, né, fazendo as atividades, enfim, e tá podendo aí, né, desenvolvendo a, as habilidades, né, de vocês. E a gente vai trabalhar hoje com a questão gramatical. Nós vamos trabalhar com um assunto chamado de regência nominal, né? Existem dois tipos de regência, que é a verbal e também existe a regência nominal. A gente vai trabalhar primeiramente essa regência nominal e depois nós vamos trabalhar, posteriormente também nós vamos trabalhar, né, a questão da regência nominal. Eu vou botar aqui na tela, né, colocar aqui para a tela para vocês acompanharem. Está aí no livro de vocês, a página 105. E vou falar aqui um pouquinho sobre o que é regência, né? Regência, alguns termos, algumas palavras, né? O nome que é o adjetivo, substantivo ou advérbio, é uma relação que é feita, né, entre os seus complementos, né? É uma expressão que vou ler aqui o que está, né? Quando o nome necessita de um complemento, ele é chamado de termo regente. E a palavra ou expressão que complementa seu sentido recebe o nome de termo regido, né? Essa relação é que se estabelece entre o nome e os seus complementos, que nós denominamos de regência nominal, né? Em geral, a regência é estabelecida por meio de preposição. Aí tem um exemplo, né? Ela é fanática por telenovela. Ela é fanática, né? Esse daí é o termo que vai exigir a preposição. Ele vai pedir um complemento, perdão. Ele vai pedir um complemento, portanto, é o termo regente. É, por, né? Uma preposição, a preposição por, e telenovela é o complemento desse termo fonático. Portanto, aí seria o termo regido. É o termo regido. Então, é, concordância, aliás, regência nominal é essa relação que existe entre o termos, né, entre o termo regente e o termo regido, que é feita geralmente estabelecida por meio de uma preposição. Nesse caso aí, a preposição por, né? Nesse caso aí, por exemplo, eu não poderia colocar talvez a preposição em, né? Ela é fanática em novelas, ou outra preposição, no caso aí por novela, a preposição exigida pelo esse termo nesse contexto aí, nessa frase que acabamos de ler e explicá-la. Aí tem aqui a regência de alguns nomes, né? Vamos começar por o substantivo. O termo, o amor, né? O substantivo amor, ele pode ser regido pela preposição a, né? Pela preposição de, também pela preposição para, que pode ser para com, e também pela preposição por, né? Já o termo capacidade, quem tem capacidade de fazer algo ou para, por exemplo, fazer algo. Quem tem confiança em alguém ou em alguma coisa. Quem tem fé em, por exemplo, em Deus, né? Eu, por exemplo, não tenho fé por Deus. Eu posso até falar dessa forma, mas aí a regência estaria incorreta. E você tem que, para falar completamente, né? Você tem que falar que você tem fé em Deus ou fé em algum outro ser, uma pessoa, enfim. Vamos lá. Gosto pouco, né? O substantivo gosto é regido pela preposição por. Obediência é regido pela preposição a. Ódio, né? É regido pela preposição a e pela preposição contra. Por exemplo, né? O menino prega ódio contra, né, os homossexuais ou contra os negros, alguma coisa desse tipo. Quem tem preferência por ou preferência a. Saudade, a gente tem saudade de alguém, por exemplo, né? Em simpatia a ou simpatia por. Respeito, respeito a, né? Respeito com, respeito para com ou respeito por. União com, né? Ou também união de ou união entre. Vamos ver aqui, tem mais alguns termos, né? Que agora a gente vai ver a questão dos adjetivos, a regência
de alguns adjetivos. Acessível, quem é acessível, acessível a, né? Afável, afável com ou para com. Amável, né? Com ou para com. É ansioso de, por ou para, né? Estou ansioso para o início das aulas, por exemplo. Apto a ou apto para. Atencioso com ou atencioso para com. Contente de ou em ou pela preposição por. Também o adjetivo cruel, né, é regido pelas preposições com, para e para com. Desgostoso, né? Desgostoso com ou desgostoso de. Fácil, fácil de, né? O fácil para, né? Lento, lento em ou lento de. E junto, junto a ou junto de, né? Isso aí são alguns adjetivos, é claro, e em cima também a gente viu alguns advérbios, né? Alguns substantivos. Agora a gente vai ver os advérbios aí que tem longe a ou perto de. Portanto, aí, né, são, como eu falei, as preposições que regem esses nomes. Por isso é o nome de regência nominal. Lembrando que nome, quando eu falo nome, eu me refiro a o substantivo, aos adjetivos ou também os advérbios, né? Então, gente, aí só claro que não tem tudo, é só um pequeno resumo, mas aí vocês podem estar pesquisando em outras fontes, livros, principalmente na internet, que vocês vão ver. Aí eu não exemplifiquei cada uma dessas, algumas eu exemplifiquei, mas se eu fosse exemplificar todas essas regências, o vídeo ficaria um pouquinho extenso, então eu apenas exemplifiquei algumas, vocês podem estar aí pegando esses exemplos em outras fontes de pesquisa. Espero que tenha ficado bem claro, que todos tenham compreendido o que é regência, né? Não tem que, por exemplo, aprender a regência de todos os nomes ainda, mas entender o princípio da regência, que vai facilitar bastante na hora de vocês realizarem as atividades propostas. Um abraço a todos, boa aula e espero que ter o retorno das atividades de todas. Até o nosso próximo encontro. Qualquer dúvida é só me chamar no PV.